Pois é, e os danos causados pelas chuvas e enchentes vão além de danos materiais, como a gente está vendo aí. Essas enchentes podem transmitir doenças como micoses, hepatite e leptospirose, que é muito séria, viu? Já que os agentes infecciosos conseguem se espalhar mais facilmente. Além disso, a água das chuvas pode levar também à proliferação do mosquito da dengue. Mas como evitar essas doenças com tanta gente vivendo em locais de risco e precisando entrar nessas águas para salvar o pouco que restou das suas casas? É sobre esse assunto que a gente vai falar agora com a infectologista Luciana Pacheco, que está com a gente pela internet. Doutora, boa tarde para a senhora, bem-vinda aqui ao Fique Alerta. A gente está vendo as imagens aí em todos os pontos de alagamento, as cidades que foram atingidas por esse transbordamento de rios e lagoas, muita gente dentro dessas águas, né? A gente sabe que no desespero as pessoas acabam entrando para salvar o que dá para salvar. Mas o que pode ser feito, né? O ideal seria evitar o contato com a água. Se tiver esse contato com a água, o que pode ser feito na sequência? Ou seja, uma higienização, tem que passar algum produto? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma tristeza, né? O que a gente tem visto, muita água invadindo as casas e as pessoas precisando ter contato com essa água, como você bem falou, porque seus objetos, né, seus pertences estão dentro das casas e as pessoas terminam voltando logo depois que a água baixa para pegar seus pertences, ou então, quando a água chegou, estavam dentro das suas casas. Então, assim, com relação às doenças que a água também pode transmitir, elas são de natureza viral, de natureza bacteriana. Então, as pessoas podem ter diarreia, pode ter leptospirose, pode ter hepatite A, né, que é A e E, mas a A é mais comum no nosso meio. Então, pode ter parasitose, né, que a água leva. Então, assim, é importante que as pessoas não consumam essa água da enchente sem ferver, sem filtrar adequadamente, que aqueles alimentos que foram molhados, né, pela água, que estavam na casa das pessoas e a água entrou e molhou, não sejam desprezados, não consumam esses alimentos. E em qualquer sinal de infecção, de febre, de diarreia, procure o atendimento. É interessante que essa água seja tratada para que as pessoas voltem a consumir e aquela lama que muitas vezes fica nas casas, elas devem ser retiradas, as pessoas protegidas com bota ou com sacos plásticos, né, nos membros, nas pernas e nos braços, aonde vai, naquele local onde eles vão higienizar as suas casas. Então, é importante que as pessoas se protejam dessa forma. A gente dizer assim, que a pessoa não entre em contato com a água, é uma tolice, porque muita gente precisa entrar em contato, muita gente já entrou em contato. Então, agora é a gente tentar, a partir de agora, nesses sinais de doença, procurar um atendimento, ficar alerta a essas possibilidades e, entrando agora na sua casa de volta, ter essa preocupação com relação à higiene da casa, a higiene da água. Então pode colocar hipoclorito, a gente coloca 1 a 2 gotas para 100 litros d'água e dá para fazer. Então a vigilância sabe disso, o pessoal da Defesa Civil orientar com relação a essa higienização das caixas d'água, dos depósitos, as pessoas armazenam muitas vezes água, prestar atenção nesse armazenamento para deixar coberto, porque aí é um local de proliferação do mosquito. Então, assim, são orientações que a gente dá para que as pessoas utilizem e minimizem, né, essas possibilidades aí de doenças nesse tempo difícil. Perfeito, doutora. A gente tem algumas perguntas que nós recebemos dos nossos telespectadores. Vamos colocar na tela, então, a primeira para a senhora responder. Vamos lá. A Júlia Souza, da Santa Amélia. O contato com água de enchentes pode gerar quais doenças? Que doenças? Isso, Júlia. Então, as doenças, como eu falei, doenças bacterianas, então pode ter diarreia causada por bactéria. Pode ter, que aí a água, como a gente não tem um saneamento básico bom, né, adequado, então muitos esgotos correm a céu aberto, correm nas ruas, tem fossa também que rompe nesse momento de cheia também. Então, isso se mistura a água dos esgotos com a água das fossas e a água que vem, né, da lagoa, do rio, dos rios, onde houve o transbordamento. Então, por conta disso, pode haver essa contaminação da água com esses
com essas bactérias, com parasitas, como a ameba, pode ter hepatite, como eu falei, hepatite A, ela é transmitida pelo contato, como a gente chama, fecal-oral, através das fezes de uma pessoa contaminada. Aquele vírus cai na água e aí a gente se alimentando ou ingerindo essa água de alguma forma pode se contaminar. E a leptospirose, que essas são as mais comuns no nosso meio, que aí só o contato mesmo, um contato mais prolongado, a pessoa tendo alguma lesãozinha na pele, que às vezes a pessoa nem percebe, a bactéria pode ir lá, entra, né, na pele da pessoa e causa essa doença, que é uma doença grave, né, que pela urina do rato, ela contamina a água e aí a pessoa pode ir entrando em contato adquirir a doença. Essas são as principais, né, a febre tifoide também é uma doença que a gente tinha muito antigamente, hoje a gente já não vê tanto normalmente, mas em momentos de epidemia é importante, em momentos de enchente, quando a gente sabe que pode a salmonela, que é a bactéria que causa essa doença, ela pode também ser transmitida, veiculada pela água. Então, são as principais no nosso meio e por isso a importância de a gente filtrar os alimentos, a água, comer os alimentos bem cozidos e ter cuidado nesse manuseio com a lama que fica na casa depois que seca, né? Depois que a água sai. Quanto tempo, doutora, para você teve contato com essa água? Quanto tempo esses sintomas, depende da doença, mas em média, quanto tempo eles começam a aparecer para as pessoas ficarem atentas? Vamos dizer assim, de uma forma geral, porque você falou, depende de cada doença, cada um tem o seu período de incubação, que é esse tempo que vai desde o momento que a pessoa teve contato com a água, ou ingeriu algum alimento ou alguma água contaminada, até apresentar os primeiros sintomas, mais ou menos aí em torno de 5 dias. Então, é o tempo aí que a pessoa precisa ficar alerta. Algumas diarreias podem acontecer de uma forma mais rápida. Então, 2, 3 dias aí que também pode ter diarreia viral, pode ter diarreia bacteriana, as mais comuns aí pela água, de fato, são as bacterianas. Perfeito. Vamos à nossa segunda pergunta. Então, na tela, a pergunta para a doutora Luciana, vamos lá. Vanessa Lima, em Rio Largo. O que fazer em caso de contato com água de enchentes? Ou seja, a pessoa já teve esse contato, né? Ficar atenta aos sintomas, mas de repente, assim, tomar um banho bem tomado, isso pode ajudar, de certa forma, a tirar, enfim, alguma coisa que ficou na pele, doutora, ou não necessariamente? O banho pode, desde que a gente precise ser água limpa, né? Não seja aquela água dali. A gente vê muita gente tomando banho nessa água de enchente, às vezes até como uma brincadeira, não tem o que fazer, tá ali naquele desespero e aí termina se banhando naquela água e isso é perigoso. Então, pode tomar um banho imediatamente que você entra em contato. O ideal é que você tome o banho com água limpa e não tem nenhuma medicação que a gente diga assim, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista populacional, que a gente vá dar para que as pessoas não adquiram tais doenças, porque são muitas, né, as possibilidades. Então, não tem como a gente ficar tratando, por exemplo, com antibiótico previamente, doenças que podem também ser causadas por vírus. Uhum. Então, essa medida de usar antibiótico indiscriminadamente não tem nenhuma serventia, mas as pessoas precisam, de fato, como eu falei, prestar atenção aos sintomas que pode apresentar, eliminar todos os alimentos, desprezar os alimentos da sua casa que tiveram contato com essa água. Então, vou lavar depois com alguma água limpa. Não, melhor que você, de fato, despreze e use a sua água para consumo limpa, água filtrada, fervida, ou que seja colocado hipoclorito, como na época da cólera, não sei se vocês lembram, mas a gente usava muito hipoclorito porque ele consegue, que é a água sanitária, né, que a gente compra no supermercado, e a gente pode, dessa forma, colocar algumas gotas e aí limpar a água, né, deixar a água sem essas bactérias, porque a água sanitária ela consegue eliminar algumas bactérias, alguns parasitas. Então, é interessante que as pessoas façam isso na caixa d'água. Teve gente que a gente viu com a água no telhado, né? Então, provavelmente a caixa d'água ficou também contaminada com essa água. Precisa lavar a caixa d'água, passar o hipoclorito,
para depois, então, novamente colocar água no reservatório e para poder funcionar como água de consumo, para a pessoa tomar e para a pessoa preparar os alimentos. Perfeito. Doutora Luciana Pacheco, muito obrigado pela sua participação no Explica Pra Gente de hoje, uma orientação importante para quem está nos acompanhando, como a doutora falou, né? Muitas pessoas acabam tendo que entrar em contato com essas águas, mas evita que principalmente as crianças tenham esse contato, que essa brincadeira aconteça aí onde está alagado, né? Por mais que pareça tudo festa para a criança, e a gente sabe que parece mesmo, evita, né? O adulto, de certa forma, precisa entrar para retirar algum pertence, alguma coisa, mas pelo menos evita esse contato por parte das crianças para evitar doenças que para elas podem ser bem complicadas também. Muito obrigado, doutora. Um abraço, hein? Um abraço, boa semana para todos nós. Tomara que com menos chuva, né? Mas aí a gente, sabendo que é o nosso período de chuva mesmo, mas só que agora esse ano, e de vez em quando acontece isso, acho que em 2010, né, foi o último ano que a gente teve uma enchente assim tão intensa. Então as pessoas procurem, se estiver num local de risco, sair, né, procurar uma casa de um amigo, de um familiar que possa abrigar. E, de fato, como você falou, ter esse cuidado com as crianças, porque as crianças podem desidratar com diarreia, né? E aí precisar ir para o hospital. Então, a gente já sabe que os hospitais estão muito cheios com as arboviroses, com dengue, zika, com chikungunya, com Covid novamente, que aumentaram os casos. E aí agora a gente precisa ter esse cuidado, a gente fazer nossa gestão de risco, nossa proteção. Então, ao entrar em contato com essa água, procurar colocar um saco plástico nas mãos, nos pés, para evitar, quando entrar na necessidade, estar mais protegido. E tomara que São Pedro ajude essa semana a diminuir essas chuvas. Exatamente. Obrigado, doutora. Um abraço para a senhora. Boa tarde aqui no nosso Fique Alerta, sempre trazendo informação para você no Explica Pra Gente.